dia, pessoal. Eu sou a professora Débora Martins, sou mestre em Direito Internacional Econômico pela Universidade Católica de Brasília. Também sou doutora em Psicologia Social pela Universidade Católica de Goiás, que atualmente é PUC Goiás, né? Eu me formei em Direito, atuo na academia há mais ou menos 18 anos, como professora de Direito Constitucional, Direito Civil, Processo Constitucional, Processo Civil, e atualmente eu sou conciliadora do Conselho Nacional de Justiça, atuando no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui nós estamos, né, com os meus colegas que vão se apresentar agora, a doutora Ludmila, o doutor Sandro, e nós temos como intuito trazer para vocês um pouquinho do nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa vinculado ao Centro Universitário do Estado de Goiás, UniGoiás, qual existe há quase 2 anos, e nós temos alunos de diversas áreas do conhecimento jurídico. Tanto orientamos no direito constitucional, no direitos humanos, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil, direito administrativo, porque o nosso foco é direitos humanos, com essas áreas interligadas do direito, e políticas públicas. Então, vou passar a palavra agora para a professora Ludmila, para ela falar um pouquinho mais sobre o currículo dela e sobre o nosso grupo de pesquisa. Professora Ludmila? Então, bom dia para todo mundo, eu sou a professora Ludmila. Eu não faço tanta coisa igual a Débora assim, não, gente, que eu sou bem mais nova, tá? Então, não deu tempo de eu ficar 18 anos na instituição, 18 anos dando aula ainda, tá, gente? Tô quase lá, mas não cheguei nos 18 ainda. Eu sou graduada em Relações Internacionais, com mestrado em Comunicação, doutorado em História, então percebam que eu gosto de novidade, para mim é o que há, né? Eu não gosto de ficar numa área só, não. Estou dando aula, né, desde 2008, que significa dizer que eu estou ali por volta dos 13 anos de sala de aula, mais ou menos. Então, você vê que tem uma diferençazinha ali, pouca, mas tem, né? 3 anos, amiga, 3 anos é só. porque eu comecei nova demais, Débora. Eu era quase uma bebê quando eu comecei a dar aula, entendeu? Por isso que tem só essa distância. Eu atuo na área de antropologia, sociologia, geralmente com o direito, mas também a gente traz os outros alunos, alunos da pedagogia, que discutem políticas públicas e educação. A gente trabalha com alunos da administração, de outros cursos, desde que desejem trabalhar a questão das políticas públicas voltadas para suas áreas, mas trabalhar a questão de políticas públicas e o direito associado às diferentes áreas, a gente consegue, sim, ajudar, colaborar nesse processo de construção coletiva do conhecimento. Tá bom? Vou passar a palavra para o doutor Sandro, para que ele possa também se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com a professora Débora, a professora Ludmila. Eu sou promotor de justiça, eu não tenho uma vivência acadêmica tão grande quanto as duas professoras. Eu passei boa parte, né? Eu passei 10 anos da minha vida naquele estudo para concursos, né? De 2004 a 2014, quando eu passei no concurso de promotor de justiça e vim para Goiás, quando eu conheci a professora Débora e depois a professora Ludmila, e agora estou com muito prazer auxiliando nesse grupo, nosso grupo de estudos em direitos humanos da UniGoiás, como professor auxiliar aí de alguns alunos, auxiliando nas monografias, nos artigos, nos TCCs, e é um prazer estar aqui conversando, a gente ter essa perspectiva de as nossas conversas no grupo de estudo eram tão boas que a gente ficou com essa ideia de fazer uma possibilidade de compartilhar com outras pessoas as nossas discussões sobre os temas dos alunos. Eu peço perdão também pela minha voz, eu dei muita aula na quarta, na quinta e na sexta da semana passada, eu estou recuperando ela hoje, e ontem à tarde eu também dei aula, então hoje eu estou recuperando minha voz. Mas é um prazer, espero que gostem do canal, espero que gostem das nossas discussões e sigam conosco, né? E tem que fazer sempre aquele pedido, se inscreva no canal e deixe o like, né? Quanto mais likes, mais inscritos, melhor, né, Sandro? Você tá certinho. O Sandro já tá youtuber, cara. Nossa senhora. Tá ensinando a gente, nós estamos aprendendo com ele, inclusive. Não, e o Sandro falou uma coisa legal, né? Porque a gente sempre vai estar querendo discutir um tema que a gente vem discutindo no nosso grupo.
E o primeiro tema que a gente escolheu, intencionalmente, claro, tem a ver com um trabalho de um dos alunos que está escrevendo agora, a gente está começando o trabalho de escrita agora, que é a questão da relação entre o direito penal, o direito constitucional brasileiro e a questão do iluminismo. Então, o nosso tema de hoje é a interferência do iluminismo no direito penal e constitucional brasileiro. E aí, eu acho que num primeiro momento, a primeira coisa que a gente precisa entender o que seria esse iluminismo, né? O que a gente chama de iluminismo? Iluminismo é um movimento, né, que se dá ali por volta do século XVIII, um movimento europeu, então ele não nasce na América, ele não é americano, então ele não nos diria respeito efetivamente, porque ele não, né, não nasce aqui, mas a gente é impactado por ele, porque ele nasce lá no século XVIII, entre os europeus, para trabalhar a questão da autonomia humana, da racionalização, do humanismo, né? Quando Kant vai dizer, por exemplo, que a gente passa a se autotutelar, então não é mais a igreja que comanda a gente pode responder por nós mesmos, né? Nos tornamos sujeitos da nossa própria história. Então, ele nasce lá. Mas quando a gente é invadido pelo mundo europeu no processo de colonização, e mesmo mais tardiamente no processo de construção do Estado Nacional aqui nas Américas, o iluminismo vem e nos impacta diretamente, né, na constituição do próprio Estado. Então, quando a gente fala em discutir a influência do iluminismo no direito penal, no direito constitucional, a gente está falando muito mais do que isso. A gente está falando em discutir qual é a influência do iluminismo na própria Constituição do Estado brasileiro, porque a gente está falando a partir do nosso local de fala. Nosso local de fala é aqui, Brasil, 2022, século XXI, como é que isso se dá até hoje. Vou passar a palavra para a professora Débora, porque ela vai levantar alguns pontos para a gente, mas o Santo, poder dar nossos pitacos e poder discutir. Vamos lá, Débora. E eu gostaria de aproveitar esse link que a professora Ludmila trouxe para vocês sobre o conceito de iluminismo, o lugar histórico que o iluminismo teve na nossa relação da construção do Estado Democrático de Direito, e esse foi o fundamento principal do iluminismo, trazer uma ruptura, né, com o absolutismo monárquico, com aquele sistema, né, que prevaleceu até o século XVIII, na verdade, em alguns países até o século XVII, e a Revolução Francesa, em 1789, ela trouxe essa ruptura, essa primeira situação de conflito com os ideais que nós estudamos desde o ensino fundamental, liberdade, igualdade, fraternidade, mas isso para o contexto jurídico da nossa Constituição Federal, da construção da nossa Constituição Federal, por interferência, obviamente, do colonialismo, como a professora Ludmila bem apresentou, ela tem uma relação muito forte. Por quê? Porque os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles entraram também na discussão da culpabilidade, na discussão da pena, na discussão de quem era o preso. E o preso, né, no iluminismo, ele passa a ser não apenas o inimigo do Estado, não, ele perde essa situação de hostis judicatis, ele passa a ser, então, um cidadão que está sujeito a ser, né, investigado por um processo acusatório, e essa situação, então, de trazer o preso como uma situação de presunção de inocência, isso foi mantido no século XIX, entrou no contexto da nossa Constituição, no século XX, obviamente também teve uma interferência muito grande do constitucionalismo, da questão das limitações do Estado, teve uma interferência do positivismo, né, de Hans Kelsen, da visão do constitucionalismo social de Ferdinand Lassalle, evidenciando a importância dessa presunção de inocência, que hoje existe na nossa Constituição Federal. O professor Sandro vai falar um pouco sobre isso, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que fala sobre a presunção de inocência, e também isso trouxe uma interferência para o nosso Código de Processo Penal. Então, para os alunos, quando a gente vai discutir, a gente faz essa visão histórica, essa estrutura histórica, até chegar no direito nacional, que é o foco da nossa pesquisa em políticas públicas, foco da nossa pesquisa em direitos humanos. E esse tema, a interferência do iluminismo no direito penal, ele é muito importante. Por quê? Porque ele elenca toda essa estrutura da construção, né,
dos direitos humanos na nossa realidade constitucional. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Sandro para ele falar um pouco mais sobre a questão da presunção da inocência no processo penal brasileiro. Obrigado, Débora. Olha, Ó, gente, eu vou tomar meu café. Vocês estão demorando para pegar o café de vocês aí? Eu não aguento ficar sem café, não. Eu vou fazer só um acréscimo aí no que a professora Ludmila falou, né, do posicionamento do iluminismo. O iluminismo, junto com a reforma protestante, as grandes navegações e o mercantilismo. Esses quatro pilares, eles que fazem a transformação da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então, o iluminismo é um dos, né, pilares dessa transformação da nossa sociedade, que, dentro agora do iluminismo propriamente dito, antigamente, né, muitas das coisas eram explicadas por questões mitológicas, de magia, né? E aí o iluminismo ele vem a começar a contestar isso, né? Alguns que tentam contestar isso de forma mais eficaz são queimados, inclusive, né? Na hora que começa a contestar esses dogmas até então impostos, então vem um pensamento iluminista, justamente o termo iluminismo é de jogar a luz às trevas, a Idade das Trevas é conhecida a Idade Média, né? Então, o iluminismo vem assim, né? Trazer luz. E aí, dentro do direito, olha que interessante, porque o iluminismo ele começa não no direito, ele começa nas ciências duras ou nas ciências do corpo, né? As ciências na física, na biologia, na química, e o pessoal começa a estudar física e as leis de Newton, e tem a química, e tem a ciência, né? Começa a não responder às coisas com magia e com histórias e começa a comprovar cientificamente os fenômenos do mundo, e o direito olha para isso e pensa, nossa, eu também quero me entender, né, a sociedade, aí não só o direito, né, porque o direito ainda está muito embrionário, aí vem a sociologia, a filosofia, né, aí as ciências do espírito, as ciências brandas, né, ciências sociais, vamos dizer assim, elas também começam a se propor a pensar, né, o que é o direito, o que é a justiça, o que é o Estado, e assim evolui o pensamento iluminista. E essa evolução nós temos aí ao longo da história vários grandes pensadores que deixaram aí as suas obras, e essas obras elas vêm refletindo até hoje. E uma coisa que eu acho interessante, que eu queria fazer um ponto aqui, que queria saber se o professor Ludmila e a professora Débora concordam comigo, é que o iluminismo, a posição iluminista, ela só pode ser avaliada no contexto histórico, olhando para o passado. Hoje, no presente, eu não posso ter a pretensão de ser iluminista. Olha, gente, eu sou mais inteligente que todos, vou dar a vocês a luz. Porque só o futuro vai me dizer se eu, de fato, estava dando a luz, essa pessoa era, de fato, um iluminista para aquela época, ou então ele era só mais um dentro do sistema fazendo aquela roda girar. E, infelizmente, nós temos o nosso Supremo Tribunal Federal, até em alguns votos, exemplificando o papel iluminista da corte. Gente, isso, na minha opinião, é de uma pretensão, de uma arrogância que não tem fundamento, né, com o que é o iluminismo verdadeiramente, aqueles que foram testados e provados pela história. Então, no direito penal, a interferência que eu vejo muito grande do iluminismo, e do iluminismo verdadeiro, lá dos grandes pensadores do final do século XVIII, XIX, início também do século XX, e até o século XX nós temos também ainda pensadores que são iluministas ainda para o seu tempo, né? E eu vejo assim, ó, no direito penal, nós temos nós temos o direito processual penal, o direito penal e o direito, depois da execução penal.
direito processual penal, a maior influência do iluminismo que eu vejo é o devido processo legal, porque na época antes desses pensamentos, o processo não tinha um rito devido nem legal, né? Era mais ou menos meio nos costumes, as regras não se atentavam ao ser humano enquanto pessoa, né? Eram muito amparadas na Inquisição. Então, nós tínhamos um procedimento que o iluminismo, então, eu acho que o devido processo legal, ele ilumina essa parte da história do processo. A passar sair de um processo inquisitório para um processo acusatório, nós temos essa influência. No direito penal, eu vejo uma interessante perspectiva iluminista quando ela começa a tentar pensar o direito penal como uma ciência e começar a explicar o crime, né? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Quando lá é o von List que tenta começar a explicar o crime de uma forma metodológica, aí uma influência grande do iluminismo que traz aí o início do conceito de crime, essa visão tripartite que a gente sempre vê na faculdade, fato típico, ilícito culpado, tudo isso é uma evolução lá desse início, que é uma pegada iluminista que veio para o direito penal, e o direito penal falou assim, agora eu também quero entender melhor o crime e vou me organizar enquanto ciência para que aqui tenha metodologia e possa ser aplicado. Então, a influência do iluminismo no direito penal, ela começa lá quando o direito penal começa a querer se estratificar enquanto crime. Lá em von List e Belling, que são os que iniciam a teoria do crime. E depois ela vem evoluindo, né? E aí a evolução não para, né? E na parte da execução penal, da pena, a gente vê que o próprio Kant e Hegel chegaram a discutir, dentre as funções da pena e dentro da função retributiva, o Kant diz que a pena é necessária porque é uma retribuição moral que a pessoa tem que sofrer, e o Hegel já vem com uma perspectiva que é também uma retribuição, mas uma retribuição jurídica do que a pessoa fez e ela tem que responder. Então, o Kant diz que é uma retribuição moral e o Hegel que é uma retribuição jurídica. Então, eu vejo aí, nos primórdios, né, o devido processo legal, o início do estudo da teoria do crime e as funções da pena, como aí algumas interferências boas do pensamento iluminista para o direito penal, aí, englobando aí direito penal, execução penal e processo penal. E aí, interessante, eu queria saber de você sobre a questão que eu levantei, se hoje, no presente, alguém pode se arvorar na pretensão de ser iluminista. Professor Sandro, eu vou só falar uma resposta que, nas pesquisas que a gente faz, né, o direito ele sempre tem muita doutrina, que a gente pode pesquisar doutrina majoritária, doutrina minoritária, e tem um autor que chama Maurício Zanoide de Moraes, que ele defende a questão da liberdade ambulatória, que é uma reestruturação do poder do Estado que surgiu, né, nos estudos, nas pesquisas dele, com o iluminismo. Então, o iluminismo, ele trouxe essa liberdade ambulatória no sentido de que a liberdade, naquele contexto, ela era geral, ela era para todos. Obviamente, nos contratos, isso até surgiu uma restrição, a necessidade de restrição, né? Porque tinha aquele negócio das cláusulas contratuais. Em cláusulas contratuais, você poderia, nessa época, século XVIII, quando o iluminismo estava realmente muito forte na questão da liberdade, até colocar parte do seu corpo como sendo uma situação de que você, se você não pagasse, você ia dar uma parte do seu corpo. Então, o Estado precisava tomar cuidado com isso, tanto no contexto civil, dos contratos, como também no contexto penal. Aí vê essa liberdade ambulatória, que esse autor, o Zanoide de Moraes, ele defende, e ele traz isso junto com outro autor que chama Gomes Filho. E eles citam um autor de 1764, que é o Marquês de Beccaria, que ele fala o seguinte, que o controle do Estado
ele deveria surgir num quesito de proteção aos direitos humanos. Proteção do direito do homem, num quesito direito do homem. Aí direitos humanos depois veio, né, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, veio todo aquele pacto internacional sobre direitos civis, também em 1966, e isso foi se aperfeiçoando, né? Então, o Estado, nosso Estado brasileiro, na Constituição de 1891, quando ela trouxe a divisão dos 3 poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, é nesse momento que o STF ele surge como a gente conhece hoje. Então, eu acho que como o STF ele vem de um contexto, de uma interferência muito grande das restrições que o iluminismo trouxe nesse controle estatal, e a nossa Constituição Federal, no artigo 2º, ela deixa bem claro a autonomia e independência dos 3 poderes. Eu acho que quando algum dos ministros do STF, ele diz que está numa jurisprudência ou numa súmula vinculante, trazendo luz a uma situação, eu acho que ele está fazendo referência a esses antecedentes históricos que deram esse poder para o STF, assim como o poder do legislador, assim como o poder do Poder Executivo, né? Então, eu acredito que tenha sido nesse contexto, e eu trago um autor que fala sobre isso, que é Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. Ele fala sobre essa questão que muitas vezes o iluminismo ainda se faz presente na nossa sociedade, no contexto constitucional, principalmente no quesito direito e utopia, né? Que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, isso a professora Ludmila também vai falar um pouquinho, que é assim, de valorizar as instituições, de valorizar as legislações com o seu caráter evolutivo, com o seu caráter histórico, que é o que a gente tenta trazer isso para os alunos. Nada começou hoje, no século XXI, que eles estão vivendo, que eles estão... A importância de você fazer uma correlação histórica. Então, acho que o iluminismo ele pode persistir e ser mencionado se existir essa correlação histórica. Caso contrário, eu concordo plenamente com o senhor. Se não existir essa correlação histórica com as situações que surgiram, né, que deram origem ao que nós temos hoje, no Estado Democrático de Direito, no caso mais voltado para o direito penal constitucionalizado, a presunção, né, da inocência, e essa trilogia, né, do crime que o senhor bem trouxe, aí fica realmente desconexo, professor. Né, professora Ludmila? Não, e eu vou complicar um pouquinho mais o que o Santo falou, porque eu adorei, o Santo começou a levantar algumas críticas, e eu acho interessante a gente pensar, né? Eu sempre, quando a gente fala de conceitos, tem 2 coisas que a gente tem que ter com conceitos, né? Que é controle dos conceitos, a gente precisa saber lidar com eles. Isso. Porque senão a gente corre de fazer isso que o Santo estava falando, a gente trazer para um tempo passado, trazer para o tempo presente algo que é passado, isso é anacronismo, a gente não pode fazer isso, tá? E um outro cuidado que a gente tem que ter é que todo conceito tem um contexto de produção. Sim. E a gente esquece. O conceito ele serve para aquele contexto de produção específico, ele não serve para depois daquilo. E é importante ter essa correlação com o contexto histórico. Exatamente, senão a gente perde o sentido do que valia para aquele momento, como se ele valesse ad eterno, né? Que é o que a ciência costuma fazer com a gente, tá? Ela diz que aquilo lá vale ad eterno, e os outros conhecimentos que estão agregados a ela vai desconsiderando como se fossem conhecimentos menores. E aí, quando a gente fala de iluminismo, acho que tem algumas questões que a gente tem que tratar. Primeiro, o iluminismo ele é um movimento europeu, ele não é americano. E nós estamos falando da América. Nosso falar é a partir da América. Então, já tem um descompasso ali. Nós estamos falando a partir de América com um conceito que foi criado fora da América para ser usado na América. Então, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade. Quando os europeus aqui chegam, que vão trasladar lá da Europa para cá todos esses conceitos, eles chegam aqui, o que eles encontram aqui? Eles encontram algo que eles falam que é próximo ao chamado estado de natureza robesiano. Olha que absurdo. Então, o europeu chega aqui, olha para cá e fala, putz, encontrei o estado de natureza, cara. O que o Hobbes falava lá no livro dele está aqui. E olha quem está aqui, somos nós. Então, os nossos indígenas, os nossos, que a gente chama de autoctones, né, os que moravam aqui, são aqueles homens contra homens que lutavam sem regra. Aí fala assim, olha, aqui não tem regra,
aqui não tem Deus e aqui não tem legislação. Não tem lei. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo que está lá na Europa, do iluminismo, traz para cá, copia e cola. Aí a gente traz as ordenações filipinas, né, manuelinas, que vêm lá de Portugal, que são reflexos do iluminismo. Exatamente, a gente traz tudo para cá. E a gente passa a ter lei, porque a gente copiou de lá, Ctrl+C, Ctrl+V, trouxe para cá. A gente passa a ter um rei que até então a gente não tinha uma estrutura hierárquica, segundo o pensamento europeu. Não tinha estrutura hierárquica, então a gente traz o rei para cá também. Não fisicamente, né? A gente traz a estrutura do reinado, né? E a gente traz um Deus, porque a gente trouxe a igreja junto, né? Vieram junto. E vamos catequizar esse povo aqui, vamos ensinar, vamos civilizar, vamos trazer a luz para esse povo, porque ele é tudo bárbaro. Aqui é todo mundo bárbaro, só comendo gente. Então, a luz chegou aqui. Nós somos catequizados, agora vai dar tudo certo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente fala de iluminismo para cá é um pouco do que o Sandro estava comentando, né? Excelente, a Constituição de 1988 é um avanço tremendo na nossa história, né? Trazendo a questão dos direitos humanos, maravilhoso, é perfeito. Mas de que humano a gente está falando quando a gente falava do humano lá no iluminismo? Esse humano que está aqui, não é esse humano que está aqui. Porque o que está aqui não é humano. Parece ser absurdo quando a gente fala isso em 2022, mas o humano que estava aqui não era considerado humano. Ele era considerado... No século XVI. Mas mesmo no século XVIII. Quer ver um exemplo? O Sam estava falando da evolução da ciência, e a gente pega lá século XIX, ciências sociais, né? A sociologia surge, a ciência política surge, a antropologia surge. Como é que surgem essas ciências? Grudadas lá nas ciências duras, como diz o Sandro. Está perfeito. Nasce lá ligada à biologia, à química, à física. Perfeito. Quem a gente vai trazer para representar essas ciências do espírito, que o Hegel chamava ciência do espírito? A gente vai pegar um estudo do Charles Darwin. O estudo de Charles Darwin, da evolução das espécies, serve para animais não racionais ou com pouca racionalidade. A gente pode até falar, o ser humano hoje está com pouquíssima racionalidade. Mas, na verdade, não são seres extremamente racionais. Então, serve para a gente? Não. O que os cientistas fazem lá no século XIX? Falam, vamos copiar e colar para a gente virar ciência, cara. Porque era o que dava ar de ciência, era ciências biológicas. Então, eles copiam e colam Charles Darwin e falavam, serve para ciências humanas, para ciências sociais. E aí a antropologia surge no século XIX com a antropologia física. E aí a gente vai para a ciência do crime, para a criminologia, com os estudos do Lombroso e do Galton. O que os estudos do Lombroso e Galton diz? Olha, o crime está no fisiologia. Exatamente, fisiologia, está no corpo do indivíduo. E olha que incrível, esse indivíduo, ele é não europeu, ele não é branco, porque o indivíduo criminoso, ele não era europeu, ele não era branco. Ele era o quê? Ele era ou mulato, ou melhor, negro, ou então ele era, que a gente chama de jambo, né? Que é o indígena. Esse era o criminoso. Então, onde estava essa população? Aqui na América. Olha que terrível. Então, os americanos... Ainda veio com aquela concepção de que os europeus que vieram colonizar o Brasil eram os europeus que realmente... E não era, né? O português era muito mal visto na Europa, era chamado negro da Europa, porque o português adorava estuprar uma mulher africana, uma mulher indígena. Então, ele adorava conviver sexualmente com essas mulheres, né? No estupro, mas tudo bem, né? Então, nem isso a gente teve. Então, para pensar que iluminismo é esse que vem para cá, o iluminismo que vê a gente como estado de natureza, que precisa nos domesticar. Então, inicialmente, por mais que a gente fale da evolução, por exemplo, da melhoria, não vamos falar evolução, da melhora, né? Da Constituição de 1891, que é uma Constituição claramente iluminista, até de 1824. Ela tem traços de iluminismo muito fortes, né? Mas o que isso significa para a nossa população? Para a nossa população, foi terrível. Foi terrível. Porque os direitos, que eram chamados direitos humanos, não serviam para nós. Não serviam. Não serviam para nós. Então, se a gente pensa a Constituição de 1988, é a melhor que a gente pode ter, porque pelo menos nela há um reconhecimento da nossa diversidade. Então, a gente já pode começar a brigar por direitos, que são efetivamente humanos. Até 1988... as constituições que a gente tem, as legislações que a gente tem, na grande maioria depõem contra o povo. É um Estado contra o povo. Não é um Estado iluminista a favor do povo, não, é um Estado contra o povo.
né? Se a gente olhar na nossa... Então, assim, o iluminismo, ele, se a gente pensar em termos históricos, ele foi muito mais cruel com a realidade popular do que benéfico, nesse sentido. Por isso que não dá para a gente trabalhar iluminismo Não hoje dá. mais. Não dá para Tem a que gente sempre trabalhar. contextualizar. É o que a gente fala para os Exatamente. alunos no grupo de pesquisa. Você tem que trazer essa estrutura da contextualização histórica, como o professor Sandro trouxe, como o professor Ludmila trouxe, antes de você adentrar na relação do direito penal brasileiro e as suas considerações iluministas. Porque aqui a Porque aí... gente tem Estado Não, Democrático de Direito, mas não isso. como foi pensado, surgido lá em 1789. Isso. E aí, isso que a Débora está falando é interessante, porque a gente começa a entender não só o benefício do iluminismo, mas principalmente as lacunas que ele deixou, as imperfeições que ele trouxe, as dificuldades que tem entre um Estado que está separado da sociedade. Um Estado que a pessoa não se sente representada naquele Estado. Né? Porque ao longo da nossa história a gente tem muito mais uma separação entre Estado e sociedade do que essa ideia, que é muito válida, de uma democracia representativa, por exemplo. Né? A gente tem um claro afastamento da sociedade para com o Estado. Tanto é que a sociedade o tempo inteiro se mostra contrária ao Estado, o Estado como inimigo. Por quê? Porque historicamente, quando o iluminismo vem para cá, ele vem para combater a sociedade, ele vem para punir indígenas, vem para punir negros, e vem para dizer que os europeus são muito mais legais, são muito mais interessantes. Não é à toa que quando a Constituição de 1891, ela vai trazer decretos associados a ela de branqueamento da população, de incentivo da vinda de europeus para o Brasil, porque só precisava branquear, que senão nós estava lascado. Imigração, que foi o século E nós XX. tivemos aqui Nina Rodrigues, que é um médico, e o outro, esqueci o nome do outro também, eram dois médicos que, utilizando mais ou menos a metodologia do Lombroso, tentaram explicar que o negro e o índio eram selvagens, precisavam ser socializados, né, dentro de conceitos importados. E aí, professor Ludmila, eu gosto muito da sua fala nesse ponto, quando na importação de conceitos, de conceitos, de valores, de políticas alienígenas, estrangeiras, europeias, né? E muitas vezes a gente vê, nossa, lá na Europa é assim, assim, assado, vamos fazer isso aqui no Brasil. Calma. Calma. Muitas diferenças. Nós não temos dinheiro também, nós somos pobres, infelizmente, nós somos pobres. Não vamos focar, vamos fazer de acordo com a nossa realidade. Então, esse iluminismo, né, que às vezes a gente vê, vamos importar, às vezes até hoje, né? O pessoal lá escreve, nós temos aí pessoas mais contemporâneas, com conceitos muito bons em tese, mas que temos que ter cuidado com essa importação verdadeiramente. Não, e um detalhe, só para a gente terminar a nossa discussão de hoje, eu vou deixar algumas questões para a gente terminar. A gente estava falando de direito penal, e umas 2 semanas atrás eu estava falando disso com os meus alunos de antropologia, dando o seguinte exemplo. A gente teve na nossa história basicamente 3 grandes códigos penais, se a gente pensar em termo histórico sem considerar o de hoje, tá? A gente tem o de 1830, que foi o primeiro Código Penal que a gente tem, que nem Código Penal era o Código de Direito Ultramarino Português, que a gente traz para cá como se fosse Código Penal, né? E lá é importante, é menoridade penal, tá, gente? Não é maioridade penal, não, pelo amor de Deus, é menoridade penal. Então, a menoridade penal era de 14 anos. E a gente acha que 16 hoje nós estamos abalando as estruturas falando de 16 anos. Então, era 14. Se a gente vai de 1890, que é o primeiro Código Penal da República, a Nina Rodrigues, tá? Esse senhorzinho que você acabou de citar o nome aí, Sandro, esse médico alagoano, né? Ele vai sugerir, por conta dos estudos do Galton e do Lombroso, que a gente tem uma menoridade penal em 9 anos de idade. Ele não só sugere, como isso está no Código Penal de 1890, menoridade penal no Brasil, 9 anos de idade completos. Qual era a desculpa? Como o negro era etnicamente criminoso, ou seja, estava no fenótipo dele, a gente tinha que barrar a puberdade do negro, convencê-lo moralmente de não ser criminoso antes de atingir a puberdade, porque depois a gente não conseguiria conter a sanha criminosa do negro. Então, e do índio. Do índio também. Mas, sobretudo, do negro, viu, Débora? Muito mais do que do índio. Porque o índio estava destinado ao extermínio. Então, eles achavam no século XIX que o índio já não mais existiria no século XIX. Né? Então,
Teve isso, 9 anos de idade. Quando a gente chega em 1942, que é o outro Código Penal, a gente vai passar de 9 anos para 16. E aí a gente começou a subir, começou a subir a menoridade penal, porque a gente começou, é criança, né, tudo pequeno. Mas só para a gente perceber isso. Como que o iluminismo ele está atrelado ao que a gente chama de racismo científico. E muitas vezes a gente esquece. O iluminismo ele tem uma perspectiva única de sociedade, que era a sociedade europeia. E a gente tem que tomar muito cuidado de trasladar o que é a sociedade europeia para o que é a sociedade americana, porque não são cópias, nem parecidas elas são. E tem uma coisa interessante, professora Ludmila, que vale a pena a gente colocar nesse contexto, que essa questão das crianças e dos adolescentes, elas só começaram a ser realmente relevantes no final do século XIX para o século XX, quando eles começaram a perceber a importância de proteger gerações futuras. Porque antes eles eram adultos em miniatura, né? Eles não eram crianças. Eles não eram. Então, eles poderiam ser utilizados para mão de obra barata, como aconteceu muito isso, né, no início, né, da manufatura, da expansão da industrialização, do processo de industrialização. A mulher e as crianças, elas trabalhavam normalmente, mas como mão de obra barata. Entendeu? Aí quando surgiu na ciência, igual o professor Sandro falou, na ciência biológica, a necessidade de preservação das gerações futuras, né, e esse contexto também mudou no direito. E também tem um conceito, um contextozinho social, que com a indústria, com as pessoas vindo do campo para as cidades, até antes desse movimento, né, de urbanização das sociedades, da sociedade como um todo, não era problemático a exploração das crianças, porque ele não era visto. A partir do momento em que as crianças vêm para as cidades e começam a incomodar, cometendo pequenos delitos, e são vistas abandonadas na cidade, aí há efetivamente uma necessidade social, uma organização, olha, vira problema, né? Aí na hora que vira problema é preciso regular, que aí, inclusive, no Brasil, o Código de Melo Matos, de 1923, primeiro Código de Menores, tratava ainda das crianças em situação irregular, as abandonadas e as que cometiam crimes, né? E então, assim, uma característica dessa observação da necessidade de proteção das crianças. Além da parte científica, tem a parte social também, que quando elas começam a aparecer e começam a incomodar, é preciso dar uma resposta, o direito é preciso dar uma resposta a isso. Então, para vocês verem, né, alunos, que a gente sempre precisa contextualizar, né? Não dá para a gente colocar uma temática sem fazer olha aí, tantas informações históricas, tantas informações, né, que a gente foi chegando para correlacionar com o tema que nós estamos dizendo, né, professor Ludmila? Não, é importante, agora já encerrando a nossa discussão, né, que além da gente pensar essa questão histórica, contextualizada, se alguém tiver alguma temática que acabou aparecendo assim, né, nessa discussão nossa, acabou surgindo na cabeça né, de alguém que está assistindo, coloca nos comentários que a gente vai dar um jeito de inserir nas nossas discussões, nas nossas próximas discussões. A gente vai inserindo. Então, acho esse tema interessante, esse outro. Vai sugerindo temáticas que a gente vai dando um jeito de tentar casar ela com as discussões que nós vamos fazer. E outra coisa, se vocês quiserem mais informações, né, relevantes, assim, contextualização doutrinária do que a gente falou, a gente também pode passar para vocês, né? Tudo aqui a gente fala de acordo com doutrinas que a gente só colocar nos comentários, que a gente estuda. Isso. Não sabe. Isso. Tá certo? Porque vai lá que o doutor Sandro falou algum autor, a doutora Ludmila falou algum autor, eu mesma, de onde que vem isso, né? Isso tudo é bem fundamentado, a gente gosta sempre de deixar isso para os alunos, né, professora Ludmila? Que a gente só trabalha com pesquisa em doutrina, com pesquisa que tem realmente, pode ser até a doutrina minoritária, a doutrina majoritária, mas que tem uma significância. E é até bom falar também a diferença, né, professor Sandro, professora Ludmila, das pesquisas que são muitas vezes feitas. O professor Sandro e eu gostamos de indicar alguns filmes para ilustrar as nossas pesquisas e alguns ensaios, né, professora Ludmila? Antes da gente finalizar, é bom a senhora falar um pouquinho sobre isso também. Sim, eu sou uma pessoa, viu, que eu adoro citar série, filme, livro,
volta e meia eu cito algum livro, alguma série, filme. Primeira dica, quer ler sobre iluminismo, quer ler sobre Hobbes, não pega a fonte secundária, pega Hobbes, está disponível na internet à vontade. E quem tiver dificuldade, entre em contato conosco, que a gente dá um jeito de enviar. Se tiver alguma dificuldade, a gente envia. Vai pegar contexto de Revolução Francesa. Aquele filme, Os Miseráveis. Os Miseráveis. Tenho a Feira das Vaidades, que é sobre Maria Antonieta, que dá para a gente ver um pouco o nascimento daquele movimento da Revolução Francesa, né? Os problemas que a Maria Antonieta tinha com relação à composição do reino, inclusive, a ser parte do reino francês. Então, pode também. Quer entender um pouco sobre iluminismo? Tem o The Tudors, que vai falar sobre Henrique VIII. Então, dá para ver um pouquinho o contexto do nascimento do pensamento moderno, que o doutor Sandro estava comentando antes. Então, tem muita coisa que dá para a gente assistir. E aquela também série Versalhes, que é no mesmo tempo. Versalhes, a Isabel, a série também Isabel, que tem até um livro que fala sobre a questão do início do colonialismo, né, do investimento dele no colonialismo, né, do Estado espanhol. Então, tem muita coisa, gente. Professor Sandro, fala aí alguma sugestão. O senhor também. Olha, eu gosto de um podcast do 11 Supremos, que ele está sempre tratando questões constitucionais e muito de teoria do direito também. Ele, de vez em quando, eles põem algumas séries, né, sobre alguns julgamentos. E tem também um canal do YouTube do professor André Coelho. O professor André Coelho, ele dá aulas no YouTube sobre Kant, Kelsen, Hegel, Hart. Então, gratuito no YouTube, aulas muito boas, didática dele muito boa. Então, tem aulas gratuitas, quem quiser aprender sobre esses pensadores.